pode tirar a bênção de Deus da sua vida? Só você. Sabe? O que Deus abençoou, o diabo não pode amaldiçoar. E a gente precisa partir desse princípio. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Carta aos Hebreus. Lá no capítulo 12. Verso 2. Diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém. Se você puder inclinar sua cabecinha e fechar os seus olhinhos, por favor. Meu Rei soberano, fiel e poderoso, te amamos, Senhor, e porque te amamos, estamos aqui te servindo. Servimos porque conhecemos a tua graça, tua misericórdia, não porque houvera em nós esse esforço, mas porque houve em Jesus o amor de nos resgatar das misérias onde estávamos. E aqui estamos, agradecidos a ti. E agora, Senhor, mais uma vez, quero pedir a tua bênção sobre todos os que estão aqui, sobre todos aqueles que estão enfermos, que de alguma maneira chegaram nesse templo doentes, com seus corpos doentes. Pessoas que não estão aqui, mas estão internadas em hospitais, estão em casas, em leitos de casas, igualmente enfermas, mas que pessoas aqui as conhecem, as veem, as ajudam. E é por elas que também oro, Senhor, juntamente com a igreja que comigo está, para pedir a tua bênção, sim, a tua extensão de cura. Aquilo que o Senhor faz aqui nesse templo, o Senhor pode estar fazendo ao mesmo tempo lá na China, lá no Japão. Quanto mais aqui próximo de nós, em um hospital, em uma casa ou em outra cidade. Por isso que creio, Senhor, que basta apenas o teu olhar, basta apenas a tua palavra, basta apenas uma direção tua, e toda a enfermidade vai embora, toda cegueira sai, toda surdez também tem que sair, toda inflamação estomacal também tem que sair, toda úlcera, toda gastrite, toda miséria que vem no corpo de procedência desconhecida, toda enfermidade na pele, nos ossos, na cabeça, nos nervos, de onde vier, não importa, Senhor. Importa que ela precisa respeitar o nome precioso de Jesus. E é por causa do poder desse nome que nós oramos agora, repreendendo toda a enfermidade e declarando, Senhor, vencida o poder das enfermidades nesses corpos. E no nome de Jesus seja restaurado agora para a glória do Senhor. Seja o teu processo feito, seja a tua cura efetuada. Que paralíticos possam deixar as suas muletas e deixar, Senhor, as suas cadeiras de rodas, possam deixar as suas camas e andar. Que ossos entrevados possam, Senhor, ser desentrevados em o nome do Senhor Jesus. Que inflamações físicas, das quais os médicos não sabem a origem, em o nome de Jesus, seja desinflamado agora. Que células cancerígenas deixem esses corpos em nome de Jesus. Sim, Senhor, essas pessoas que sofrem com tais enfermidades, o Senhor dê saúde a elas, para a glória do teu nome. Eu peço a tua bênção sobre todos os que estão aqui, para que entendam a tua palavra e compreendam o que o Senhor tem a ensinar. Que essa noite seja mais uma vez uma noite de compreensão, uma noite de cura para todas as pessoas que assim precisam e creem no poderoso nome de Jesus. Eu lhe rogo uma vez mais que enquanto eu falar, o teu Espírito possa nos ensinar para a glória do teu nome. É o que eu te suplico hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Queridos, amados, como disse, domingo a gente viajou um pouco na Bíblia, conhecendo um pouco do que Deus espera que entendamos sobre a fé. E vos falei sobre a compreensão da fé. Tentei vos levar sobre o prisma de que Jesus é quem gera a fé, porque Ele é a palavra, e a palavra é Jesus. Tentei vos fazer compreender que uma vez que a palavra é Jesus, é por meio dela, conforme disse Paulo, que ela é manifestada em nós, e ela gera em nós a fé. E essa fé, uma vez gerada, centrada no autor da fé, que é Jesus, evidentemente, a produtividade dela é verdadeira
e é pujante à medida que acrescenta-se em nós os milagres e podemos caminhar. Mas também, falando da compreensão da fé, vos pude explicar qual era a visão de fé que os discípulos tinham nos dias de Jesus e qual a visão da fé que a gente tem em nossos dias. Como tornamos-la, essa fé, bastante mercantilista e centrada não em Jesus, mas em coisas efêmeras e passageiras. Podemos também compreender qual é a definição de fé que Jesus tinha e o que ele falou sobre a fé. E dentro da fala de Jesus, podemos compreender algumas coisas, inclusive como vencer a dúvida e deixar de lado essas coisas. Para isso, você pode, se quiser, conhecer e aprender aquilo que falamos no domingo com a sua ausência, ou mesmo relembrar, você pode acessar o canal da R100 e vislumbrar essa mensagem, a compreensão da fé e muitas outras dezenas, centenas de mensagens que está lá para que você possa compreender. Eu vos disse isso justamente porque o texto que nós lemos cita que Jesus é o autor e o consumador. Ele é o autor, mas ele também consumou a fé em si mesmo. O que é consumar a fé? É mostrar para todos que através da sua prática, da sua própria vida diária, a fé que ele plantou em nós funciona. É isso que Jesus se tornou como consumador. Como quem pode olhar para nós e dizer: aquilo que eu coloquei dentro de vocês não é um mecanismo espúrio, passageiro, não é nada religioso, é algo realmente que funciona. Eu provei isso na vida durante todo o ministério. É isso que Jesus está dizendo. Então podemos olhar para ele como autor, mas também devemos olhar para ele como consumador. E quando fazemos isso, nós tiramos os olhos das coisas que nos roubam a fé, que nos capturam as atenções do dia a dia, as crises, as pessoas, os defeitos das pessoas. Mas quando a gente olha só para Jesus, a gente vai entender exatamente quem ele era e o que ele fez. E é por causa da razão de Jesus viver como viveu, que nós podemos viver triunfantemente como Jesus viveu triunfantemente. E é preciso compreender essa fé, é preciso entender essa fé, para que ela funcione dentro de nós. E hoje eu preciso te mostrar como e o que Deus pensa de Jesus, e o que Deus fez com Jesus. Na semana passada vos falei dessa comunhão, preparando-vos para compreender o que Jesus nos ensinou através de si pela fé. Mas hoje eu tenho que te mostrar o que Deus fez com Jesus, para que você compreenda Jesus sobre a ótica divina, como Deus vê Jesus hoje e como Jesus é retratado na palavra hoje. O grande problema de nossa ausência de fé e da inabilidade da nossa fé é exatamente pelo fato de não compreender a grandeza de quem a nossa fé está apoiada. A fé que não funciona é a fé que se apoia em deuses pequenos, em deuses falsos, em objetos, em manipulações humanas. Essa é a fé pequena, é uma fé inútil, é uma fé inábil, é uma fé frágil, fraca, que não consegue se sustentar e nem tampouco sustentar alguém. E essa é a razão pela qual a grande parte das pessoas que não consegue viver a manifestação da fé bíblica, porque não conhecem em quem a sua fé está apoiada. Se ela não conhece quem a sua fé está apoiada, sua fé não vai funcionar. Se ela não compreender quem é Jesus, quem de fato é Jesus, a fé que ele deposita no Jesus que ele crê, não vai funcionar. Ele precisa crer na dimensão que Deus viu e fez Jesus ser. É isso que determina o funcionamento da fé. Nós podemos olhar para a Bíblia e dizer: eu creio em Jesus. Ok, a gente crê em Jesus, mas quando nos deparamos com uma circunstância difícil, com um problema cruel, com uma crise, com uma ameaça, aquela fé que a gente disse: eu creio nesse Jesus, ela imediatamente dá lugar ao medo, à opressão, à angústia, ou qualquer busca de outro artifício de socorro, menos aquele a quem diz que temos a fé. Você entende? Se a gente conhecer Jesus no poder que ele tem, então nada vai tirar de nós a perspectiva de que podemos ser vitoriosos e alcançar nele o benefício da nossa busca, mesmo que seja na luta, na prova, na dor. É por isso que o apóstolo Paulo cita: eu sei em quem tenho crido. Vocês já ouviram essa expressão? Eu sei
em quem tenho crido, é justamente ele querendo dizer: sabe, gente, eu já criei em outras coisas, eu já criei de outra forma, eu já tive fé em outras coisas, e eu já tive uma fé apoiada de outras formas, mas agora a minha fé está apoiada em quem eu sei, em quem eu conheço. E o fato de conhecer quem você apoia a fé é que determina o funcionamento da sua fé. Entende? Então diga isso para quem está ao seu lado, para ele memorizar. Diga: a sua fé precisa estar apoiada sobre quem você realmente entende, compreende e conhece. É por isso que eu vou te mostrar Jesus sob o prisma divino, o que Deus fez com Jesus, para que você possa olhar para ele e dizer: posso confiar nele, posso confiar nele. E se eu fizesse uma enquete aqui hoje, sinceramente, a maioria de nós, analisando friamente dentro do nosso coração, não conseguiríamos, sendo justos e verdadeiros conosco mesmo, dizer: eu confio plenamente em Jesus. Eu confio plenamente em Jesus. A maioria de nós confia mais no freio do carro do que em Jesus. A maioria de nós deposita confiança mais na força do seu braço no que Jesus pode fazer. A maioria de nós deposita as expectativas nas pessoas mais do que em Jesus, do que Ele pode fazer. Isso, por mais que a gente possa dizer: eu não, mas à medida que você se deparar com um bandido colocando um revólver na sua cabeça, eu tenho certeza que nesse exato momento a sua fé vai fracassar de imediato e o medo de morrer vai invadir o seu coração. É ou não é verdade? Mas eu vou te dar uma certeza absoluta, que aquele que tem uma fé pujante, fixa no Jesus que ele conhece, nem a morte lhe dará medo. Nem a morte. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu estou certo, estou bem certo, e tenho aprendido. Sei viver em ter abundância como ter dificuldade, ter fartura como padecer necessidade, porque em todas estas coisas aprendi. O que ele está dizendo com isso? A vida me ensinou a confiar em quem de fato eu posso confiar. Então eu posso estar com a faca no meu pescoço, mas eu vou estar confiando que Jesus está cuidando da minha vida. Porque a ideia de Paulo é tentar nos fazer saber que agora ele não vive mais e o Cristo vive nele. Então, dentro dessa perspectiva, a sua fé se agarra em quem você pode de fato dizer: nunca falha, nunca falha. É por isso que tem que conhecer Jesus. Vem comigo, por favor. Eu quero te levar na ideia de Deus. Lucas capítulo 17. É fantástico a ideia de Deus nesse texto. Você vai perceber o que o Senhor está falando de Jesus. É uma passagem muito simples e importantíssima. A simplicidade não tira a importância. Jesus está no monte do que é chamado Monte da Transfiguração. Lá tem 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. E aparece do céu, em meio a um momento fulguroso de glória, Moisés e Elias vêm falar com Jesus no Monte da Transfiguração. Vêm conversar com ele sobre como será a sua morte de cruz. Lucas 17 e o verso 5 e 6. Você vai perceber isso. E quando de repente do céu, o céu se abre e ouve-se uma voz retumbante como um trovão, e Deus emite o seu pensamento e a sua ideia sobre Jesus, e as pessoas que estão ali o ouvem. O pensamento de Deus sobre Jesus e o que Deus via em Jesus está escrito nesse discípulo. Lucas 17:5 eu disse? É Mateus 17:5, perdão. Quando Jesus diz isso aos discípulos conversando, você vai perceber que Deus diz a ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que Deus está dizendo aqui nesse texto, nessa passagem, é a expressão de sua alma, de seu coração. Deus está dizendo aos discípulos: gente, vocês estão focando os seus olhos no Moisés e no Elias que desceu para falar com Jesus, mas esses dois são menos importantes do que o meu filho. Toda a sua atenção tem que estar focada em Jesus. Acho lindo como Deus diz isso,
Porque se você olhar essa cena, é uma cena fantástica. Qualquer um de nós teria a mesma expressão dos discípulos. Quem não se encantaria em ver Jesus com o corpo transfigurado, resplandecente, e ver Moisés, e ver Elias, que já partiram há milhares de anos, conversando com Jesus no monte, que desceram do céu. Você certamente ficaria impactado com a cena, não ficaria? Os discípulos ficaram tão impactados que disseram a Jesus: quão maravilhoso é este lugar. Eles acharam que aquele lugar era maravilhoso, e é por causa daquele lugar que os caras desceram para falar com Jesus. Nada, o foco deles estava totalmente embaçado. Então agora Deus quer desembaçar o foco deles e colocar os seus olhos na direção correta. É por isso que eles dizem a Jesus: façamos 3 tendas aqui, Senhor, para a gente permanecer aqui. Uma tenda para ti, outra tenda para Moisés, outra tenda para Elias. E quando eles dizem tal coisa, Deus do céu, como que bradando, chamando a atenção dos discípulos, diz: ei, tira os seus olhos de Moisés e de Elias, olha para Jesus, olha para o meu filho aqui, é nele que a minha alma se compraz. Deus está dizendo: eu gosto de Moisés e de Elias, eu os amo, eu usei eles, mas a minha alma tem prazer no meu filho, e é o meu filho que vocês têm que olhar, é no meu filho que vocês têm que colocar os olhos. E é interessante que na sequência Deus diz assim aos discípulos: a ele vocês devem ouvir. Eu queria que você dissesse isso para quem está ao seu lado. Deus diz aos discípulos, e consequentemente a ti, acerca de Jesus: a ele você deve ouvir. Quem está dando essa ordem aos discípulos? Deus. Quem está dando essa direção a nós? Então, se pudéssemos conversar com Deus agora e dizer: Senhor, o que tu acha do teu filho Jesus? Deus iria dizer: a minha alma tem prazer nele, minha alma se compraz nele. Quer saber? Tudo que ele falar você tem que ouvir. Deus não iria mandar você buscar qualquer outra fonte de informação. Ele iria mandar você olhar para as palavras de Jesus, e tudo que Jesus disse, ouça-o. E onde é que estão as palavras de Jesus? Onde é que você pode encontrar o que Jesus falou? Fala comigo, por favor. Eu sei que tem alguém vivo aí, não tem? Tudo que Jesus disse está aqui. Tudo que ele disse é para nós e está aqui. Então, se eu quero saber o que Jesus disse ao meu respeito, eu devo buscar aqui. Se eu quero saber o que vai acontecer na minha vida, eu devo buscar aqui. Se eu preciso saber qual é o direcionamento de Deus para o meu caminhar, eu preciso buscar aqui. Deus disse: ouça-o. Mas a gente prefere ouvir tanta coisa. A gente escuta tantas notícias. A gente escuta tantas falas. A gente escuta tantos diagnósticos, prognósticos. Eu gosto de olhar as palavras de Jesus em todas as sequências da vida, porque elas se encaixam em cada circunstância da vida. Muitas pessoas aqui já foram no médico, já tiveram exames difíceis, já passaram por circunstâncias horríveis, e que médicos trazem diagnósticos muito claros, e diagnósticos que entristecem, dizendo: não tem mais jeito. Eu me lembro de uma situação que aconteceu em nossa família. Muitos aqui sabem disso, até porque já foi contado, que é no caso do meu concunhado e da irmã da minha esposa, a Carla, que é membro dessa igreja. Ele não podia gerar filhos. Ele era completamente estéril, 100% estéril, e fez tratamento durante anos para tentar reverter a situação. E o diagnóstico médico foi muito claro: impossível. Impossível. E um dia minha sogra estava confortando eles na casa dele. Ela é muito crente. Pensa numa velha crente de Deus, velhinha, com carinho. Ela assiste, ela só ri. Ela me ama, eu amo ela também. E ela confortando eles, ela tem muita fé, muito cheia de Deus, medita na palavra todo dia. E enquanto ela estava confortando eles, ela disse assim: filhos, certamente Deus quer que vocês adotem uma criança.
Sossegue o seu coração. O médico disse que não tem jeito, sossegue o teu coração. Prepara a alma para adotar uma criança. E eles disseram: certamente é isso, vamos preparar o coração. E quando foi dormir, na madrugada o Senhor a acordou a minha sogra. E quando a acordou, conversou com ela olho no olho e disse para ela de verdade e de forma clara: quem te deu o direito de dar a eles a opção de não crer na minha palavra? E conversando com ela, Deus fez ela entender. Levou ela a um texto bíblico que diz que filhos são herança do Senhor. Então Deus disse: são minha herança. Ninguém tem o direito de coibir a minha herança. Eu já dei. Mas o diagnóstico diz: não deu. Mas Deus diz: eu dei. Então ela foi lá e acordou os meninos. E chorando, segundo ela, disse: Deus acabou de falar comigo e mandou vocês escolherem se vamos ficar com a palavra dele ou com a palavra do médico. E eles optaram e disseram: vamos ficar com a palavra de Deus. E alimentaram a alma com a palavra de Deus. Pouquinhos meses depois, ela estava grávida da Ana Clara. Em seguida engravidou-se da Luísa. E então oraram e disseram: dá um tempo. Quem é mais poderoso? O diagnóstico de qualquer médico ou a palavra de Deus? Nós temos a tendência de ouvir as palavras de milhares de pessoas e desprezar a palavra de Deus. Nós vemos os milagres do divino, mas corremos o risco de olhar para uma circunstância e dizer: esse Deus não é capaz de fazer. O que aconteceu em Cades Barneia acontece conosco diariamente. Números 13 é a tragédia bíblica de Israel. Depois de ver 10 grandes milagres no Egito, de ver o mar se abrir e atravessar em seco, de por 2 vezes a rocha liberar água, e agora quando chegam em Cades Barneia, próximo ao Rio Jordão, para atravessar e alcançar Jericó, a terra prometida, o que eles dizem é: a terra é bonita e boa, mas nós não podemos tomá-la. Deus não é capaz de nos dar essa terra, porque lá tem muito gigante. Nós ouvimos tantas coisas, quando deveríamos primeiro ouvir o que Jesus tem a dizer. Eu queria que você massageasse o coração de quem está perto de você, o ombro de quem está perto, e diga: pode ouvir qualquer pessoa, mas a sua atenção precisa estar no que Jesus disse. Você e eu precisamos prestar atenção no que Jesus disse. Deus disse: ouça-o. Por que vamos dar ouvidos a todas as coisas antes de dar ouvido a Jesus? Ele pode até dizer: ouça o que fulano tem a dizer, mas antes devemos ouvir Jesus, tomar conselhos com Jesus. A maior direção de Deus para nós é que ouçamos o que o seu filho tem a dizer. Isso para mim é maravilhoso, e acredito que para você também. É por essa causa que Deus decidiu fazer com Jesus algo extremamente cruel aos nossos olhos, mas extremamente pacífico da parte de Jesus. Se não, veja comigo na Bíblia, por favor. É claro que você vai perceber a comunhão de Deus Pai com Jesus. E as pessoas têm uma expressão utilizada de forma geral, que mataram Jesus, mataram o Messias, mataram o Rei dos Reis. Mas ninguém podia matar Jesus. Ninguém tinha condições de assassinar Jesus. Ninguém podia martirizar Jesus. Ele não foi um mártir. E perceba o que ele mesmo diz. João, no capítulo 10 e o verso 17. Jesus, cheio de poder e autoridade, ele diz: sabe, gente, ninguém pode tirar a minha vida.
Ninguém. Eu mesmo estou pronto para dá-la. É maravilhoso. Se você compreender o que Jesus está a dizer, Ele está dizendo: eu tenho todo o poder, porque o Pai me confiou tal poder. Eu vou fazer esse sacrifício todo por uma razão muito simples. É o meio pelo qual eu tenho de mostrar quem eu sou para vocês, para que vocês possam crer naquilo que eu sou. Então Ele se entrega por nós e decide morrer por nós. O verso 17 e 18 traduz exatamente a ideia plena de que nada poderia tirar a vida dele, porque o poder estava nele. Ele diz: eu tenho poder para tirá-la e tenho poder para dá-la. Eu tenho poder para me entregar e tenho poder para tomar a minha vida de volta. Significa que toda a vida estava nele. Ele, portanto, é a fonte de toda a vida. E logo, como se mata uma fonte? Impossível, não tem jeito. Mas Isaías, lá no capítulo 53, diz que Deus, o Pai, decidiu entregar a Jesus a quê? A própria vontade de Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, como autor, Ele precisava consumar a fé. Como Ele é o autor, Ele diz: Pai, para que essa fé que eu estou plantando neles possa funcionar e arrancá-los dessa podridão, eu é que tenho que descer lá. E por isso o Pai o entregou a própria vontade de Jesus. E a vontade de Jesus era esvaziar-se de si mesmo e morrer na cruz por amor, para nos resgatar. E essa ideia de Jesus entregando a si mesmo faz com que Ele libere uma palavra por meio de Isaías. E Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele carregou sobre si toda a dor que nos separava do Altíssimo. Por que Ele fez isso? Porque era o único meio de fazer com que tivéssemos acesso a essas coisas, através de sua própria morte. E se alguém o tivesse matado, isso não seria possível. Se alguém tivesse o poder de tirar a vida de Jesus, e não Ele entregando-a por si mesmo, nós não teríamos o direito a essa vida. Ao contrário, porque outros também foram mortos por justiça, mas não nos deram o direito à vida. Os profetas foram degolados, outros foram enforcados, mas não puderam nos dar o direito à vida, porque o único que se entregou em santidade e amor, em justiça por nós, foi o Jesus. E Ele prontamente o quis fazê-lo. É a ideia dele, sofrer como sofreu na cruz. Agora olhe para quem está ao seu lado e diga: alguém conseguiria convencer Jesus a mudar de ideia? Jamais. Ninguém ia conseguir mudar de ideia. É por isso que no capítulo 12 de João, lá nos versículos 31 em diante, Jesus diz assim: é para isso que eu vim. Não adianta mudar os planos. Eu vim para morrer na cruz. É para isso que eu vim. Ele estava determinado a isso, a sofrer, a se angustiar, a padecer as dores. Mas aí o Pai, uma vez que Jesus se entregou aos cuidados do Pai, perceba que o Pai chama Ele de autor da vida. Se você for em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2 e o versículo 24, você vai ver que Jesus foi ressuscitado soltas as ânsias da morte. O que quer dizer isso? Que a morte tentava prender Jesus no seu domínio. A morte tentava segurá-lo dentro da sepultura e dentro do seu governo, dentro de sua prisão, mas ela não podia detê-lo. É por isso que a melhor expressão desse texto é: soltas as amarras da morte. Então, você percebe Pedro cheio de Deus, nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, focando a vida de Jesus como a fonte única pela qual nós devemos olhar e nos abastecer dela. Quando as nossas enfermidades baterem na nossa porta e
nos chamarem, como por exemplo no capítulo 3, verso 15, como disse, Ele é o autor da vida. Mas se você for caminhar um pouquinho mais no mesmo capítulo, lá pelos versículos 20 em diante, você vai perceber na expressão de Pedro, ele tentando fazer as pessoas olharem que o que Deus havia dito de Jesus era a garantia pela qual ele não ficaria na sepultura. E de modo que o que Deus disse faz com que os céus contenham Jesus até os nossos dias, justamente para que a gente possa compreender a fé. É por isso que você vai ver no versículo 21, o céu contendo Jesus lá em cima, enquanto que a morte tentava conter Jesus lá na sepultura, ela não pôde. O céu está contendo Jesus lá em cima, até chegar o momento em que a nossa fé esteja centrada totalmente nele, para que a bênção dele possa se manifestar sobre a nossa própria vida. Enquanto a gente não conhecer Jesus sob o prisma de quem ele verdadeiramente é, nenhuma de suas bênçãos se manifestará em nós. Senão, observe o que Deus fez dele. Aos Colossenses, no capítulo 1, vem comigo por favor, versículo 15 ao 17. Eu fiquei tão feliz quando o pastor Marcos leu esse texto no domingo à noite, porque foi uma concordância com aquilo que tem a nos dizer. O apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Verso 15, aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa e por meio dele. Diz o versículo 18, que ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Mas se você continuar no mesmo capítulo, aliás no mesmo livro, e o capítulo 2, e o versículo 9 em diante, olha o que o autor continua falando do mesmo Jesus, e a gente tem que olhar ele sobre esse prisma, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo. Nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Eu preciso que você compreenda isso. Paulo está dizendo que desde o início ele é Senhor. Antes que nada houvesse, ele é poderoso. Antes que nada fosse criado, tudo ele criou. E não só criou, como o autor aos Hebreus capítulo 1 verso 3 diz, que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. E sustentando tudo, ele mesmo se entregou. Agora perceba que mesmo esvaziando de si mesmo, deixando o seu poder na glória, a sua palavra continuou inalterável. Você tem que entender isso. Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o que é isso? Sabe por que o oceano não ultrapassa o limite? Porque a palavra dele está empenhada. Sabe por que as estrelas não caem na terra? Porque a palavra dele está empenhada. Sabe por que a terra gira em torno do sol no seu eixo invisível? Porque a palavra dele está empenhada. Sabe por que a lua gira em torno da terra de modo invisível em seu eixo? Porque a palavra dele está empenhada. Sabe por que a galáxia gira em torno de um eixo invisível com bilhões e trilhões de estrelas? Porque a palavra dele está empenhada. Sabe por que nada disso entra em colapso? Sabe por que nada disso rui? Sabe por que nada disso se choca? Sabe por que essas coisas não quebram? Porque a palavra dele está empenhada. Sabe por que as nuvens não caem na terra, mesmo estando cheias de tanta água? É porque a palavra dele está empenhada.
empenhada. E quando ele saiu, esvaziou o seu poder e morreu na cruz, a sua palavra continuou empenhada. Então a sua palavra não cai, não murcha, não acaba, não termina, não fracassa, continua poderosa, inalterada, inabalada, inabalável. Quer eu creia, quer eu não creia, a palavra e o poder dele é inabalável. Eu preciso crer nisso. Ele continua o mesmo. É por isso que disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Perceba que o Pai faz mais de Jesus. Se você puder voltar a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, algo maravilhoso Paulo escreve, dos versículos 5 em diante. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi, Paulo, o sentimento? Que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, o que mais ele fez, Paulo? Ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o que aconteceu, Paulo? Então Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus estabeleceu em Jesus um começo e um fim, e Deus disse para ele: você será o alfa, você será o ômega, você será o começo, mas você será o fim. Você é o princípio, mas você é o derradeiro. Sem você nada se faz, sem você nada se sustenta, sem você nada se cria, sem você nada se basta. Você é a única luz que brilha, você será a mais importante luz, você é o Deus que viverá para sempre na memória dos homens, você será a salvação das nações. Ele coloca Jesus à sua direita e diz: senta aqui do meu lado, aqui você vai ficar, porque esse é o teu trono, e todo poder eu vou lhe dar, toda glória eu vou lhe dar, toda unção eu vou lhe dar, e nele está residindo tudo que você pode entender de poder e graça. Acima de Jesus, nada. Nada. Você precisa entender quem é que você serve. Você precisa compreender quem você está. Os céus é que segura o trono de Jesus, abastece-o de forma tão gloriosa. Embora eu tenho certeza que Jesus quer descer diariamente aqui para nos ajudar, mas os céus continuam dizendo: segura Jesus aí em cima, para chegar o tempo da manifestação de sua glória. Eu queria que você olhasse para quem está pertinho de você e dissesse para essa pessoa: se você acha que é apenas isso, esse tudo que o Pai deu a Jesus, você está enganado. Vem comigo, por favor, aos Efésios, por bondade. Vai viajando comigo na sua Bíblia, capítulo 1, verso 15 ao 22. Uma oração de Paulo, mas essa oração ela é tão profética, e a gente precisa conhecer o seu conteúdo, e é maravilhoso. Meu Deus. Diz assim: pelo que, ouvindo eu falar também da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E que poder é esse que Paulo fala? E ele diz: o poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Perceba o que o Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos conhecer o Deus que servimos, precisamos conhecer o Cristo que servimos, o que o Pai pensa dele, e o que o Pai fez com ele, e o Pai o constituiu em tal poder e autoridade. E você consegue vê-lo de maneira bem mais fácil quando você viaja para o último livro da Bíblia. E vai lá, por favor, lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Vem comigo nessa história fantástica e poderosa de finalização da Bíblia. Capítulo 1, verso 17, a visão de João se destrincha, e então ele relata: quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Aos pés de quem? Ele viu Jesus, e quando ele vê Jesus, ele cai com os seus pés como um morto. Então ele diz: quando eu vi, caí aos seus pés como um morto. Porém ele pôs em mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Tenho as chaves da morte e tenho as chaves do inferno. Escreve, pois, essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas olha o versículo 1 do capítulo 2, quando fala a igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, isto é, os líderes das igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está dizendo: eu sou aquele que ando no meio da igreja, que conheço a necessidade dela, que sei o que ela precisa, que sei o que ela sofre, que sei o que ela sente, que sei o quanto ela é acusada, que sei o quanto ela é perseguida, que sei o quanto a enfermidade machuca, que sei o quanto suas dores são latentes. Ele está dizendo: eu não estou alheio às dores do meu povo, eu estou andando no meio deles, não estou fazendo vista grossa. Eu sei quem está vivendo agora, eu sei qual igreja precisa de ajuda agora, eu sei qual cristão precisa de ajuda agora. Ele sabe exatamente por quê, porque ele não está sentado no trono ocupado com outras coisas, ele está lá em cima, mas ele é o cabeça da igreja, e esse aqui é o seu corpo, e as dores do seu corpo é sentida na cabeça, é a cabeça que sente. Então você não está só, você não está desamparado, você tem que crer que você não está sozinho, não precisa ter medo de nada, nem de entrar no escuro, porque Deus está contigo, Ele está ao teu lado, Ele é a cabeça, e você faz parte do corpo. Então sossega a tua alma, descansa, porque estando Ele ao teu lado, ninguém pode abater-te, ninguém pode relar em você, ninguém pode cuidar das suas coisas melhor do que Ele cuida. Eu fosse você agora, eu tocava em quem está pertinho de você e dissesse: sossega, Ele anda no meio dos 7 castiçais. Oh, você imagina alguém com tanto poder está aqui agora? Você consegue entender isso? Você não consegue entender isso. Ele está passeando aqui. Nós podemos tocá-lo, podemos senti-lo, podemos abraçá-lo. E como, pastor, eu consigo fazer isso? Quando a minha alma estiver olhando somente para Ele. Quando essa alma tirar os olhos de quem está do meu lado, se despreocupar com as coisas que estão dizendo,
ou o que estão fazendo, ou o que estão vendo. Eu estou olhando para Ele. O mundo está acabando do meu lado, eu estou olhando para Ele. Eu estou firme nele, estou descansando nele. Oh, obrigado, filho. Estou agarrado nele, estou seguro nele. Você consegue dizer isso para quem está ao seu lado? Não olha para mim não, eu sou fraco igual tu. Fraquinho igual tu. Olha para Ele, agarra nele, creia nele. Creia nele, irmão. Ele não falha, querido. Nunca vai falhar. Nunca, 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 nunca vai falhar. Imutável. Perfeito. Eu amo tanto as expressões apocalípticas acerca dele. O capítulo 5 mostra Jesus dentro de uma hegemonia celestial tão rica. Vem comigo. Eu vou terminar por aqui, mas vem comigo. E começa o livro dizendo assim: e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Por que você chorava, João? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Significa que procuraram por todos os lugares, terra, céu, mar, mas não acharam ninguém digno. Então João chorou amargamente, porque ele sabia que se o livro não pudesse ser aberto, não tivesse ninguém que pudesse abrir o livro, era um sinal de que o plano de salvação falhou, e que Jesus havia fracassado, e que ele tinha perdido, e que a cruz não tinha dado certo. Então João chora por si mesmo e por nós, porque tinha certeza agora de que o plano não tinha dado certo. Mas quando ele está chorando copiosamente, e ele diz: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Tu imagina? Então o verso 5, ele diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá. A raiz de Jessé venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor,
Então ouvi toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Amém. Quando a gente olha para Ele e a gente cria uma imagem de Jesus em nossa mente, nós imaginamos o Cristo com a sua barba manchada de poeira e sangue, com seus olhos alquebrados de lágrimas, com seu corpo febril coberto de trapos e túnica toda suja de sangue, com marcas dos cravos nas mãos, debilitado e algumas vezes pregado na cruz. Quando olhamos para Ele, temos essa imagem. Quando conseguimos olhar de uma forma mais crente, mais cheia de fé, conseguimos ver Jesus com a pele limpa, pele clara, cabelo penteado, vestido branco, bonito, falando com os discípulos e falando conosco, como geralmente a gente vê nas peças, como Ele é retratado, não é assim? É como a gente consegue vê-lo, mas é diferente da forma que João o via. E João diz qual foi a visão que ele tem de Jesus. Ah, queridos, e é maravilhoso. E ele diz assim: eu voltei para ver quem falava comigo, e vi os 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, capítulo 1, verso 12, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes cintilantes, brilhantes, talares, cingido à altura do peito com um cinto como de ouro. Sua cabeça e os seus cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chamas de fogo refulgiam. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, polido e brilhante, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, potente, meiga e macia. Oh, mas a mesma visão de João é transferida no capítulo 19. E quando você chega aqui no verso 11, você vê ele descrevendo Jesus, do jeito que ele desce do céu, e diz: e vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava escrito com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele regerá com a vara de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que confiar em outro Deus? Por que não confiar em alguém tão grande assim? É esse Jesus que é o objeto de nossa fé. É nele que tem que estar centrada a nossa fé.
Se eu e você conseguir crer nele, nesse jeito aqui, então domingo ele nos ensinará como extrair esse poder que tem aqui dele. Eu queria que você entendesse isso. Pergunte para quem está perto de você: você achou Jesus poderoso nessas descrições? Fala para mim, você realmente achou ele poderoso nessas descrições? Agora me diga, Alexandre e demais amados, nessas descrições todas, alguém pode vencê-lo? Eu vou perguntar de novo. Nessas descrições todas, alguém pode derrotá-lo? Há alguma coisa que ele não possa fazer? Há alguém que ele não possa cuidar? Há alguém que ele não possa salvar? Há alguém que ele não possa libertar e curar? Há algum demônio que ele não possa vencer? Há algum crente que ele não possa ajudar? Há algum poder que ele não possa suplantar? Então você devia ter a oportunidade grata de ter glorificado e aplaudido sem fim, porque nada pode retê-lo, detê-lo, machucá-lo, podá-lo, impedi-lo, nada. Se compreendêssemos o seu poder, compreenderíamos que podemos confiar nele. Podemos confiar nele. Alguém aqui já pulou de paraquedas? É um dos sonhos que tenho. Marangoni já. É um dos sonhos, você também. É um dos sonhos que eu tenho e logo, logo vou pular. E agora, final do ano, não deu certo. Mas eu sonho em pular de paraquedas lá de cima e gritar, em vez de Jerônimo, gritar Jesus. Entende? Mas quando alguém pula de paraquedas, a esperança do cara é a cordinha, não é? Ah, se a cordinha falhar, vira pastel, não é? Bendita cordinha. Crer em Jesus é a mesma fé que você coloca na cordinha. Olhar para isso aqui é ter coragem de saltar de paraquedas na vida cristã. É estar, você também, trafegando lá em cima na altura incrível e olhar para baixo e dizer: sei em quem tenho crido. É andar aqui no mar turbulento e pisar como se fosse terra seca e dizer: eu sei em quem tenho crido. Conta-se de um missionário no Congo que, em meio às suas visitas às igrejas nas quais ele pregava, fora discípulo de David Livingstone. Esse missionário, em uma ocasião, em um dos grandes rios que tem no Congo, não recordo o nome agora, essa história está em um dos livros chamado Heróis Anônimos. E esse missionário, ao chegar na margem do rio, repleto de jacarés, crocodilos e a cheia, impossível atravessar de barco, grande corrente. Entretanto, a igreja do outro lado, muita gente doente, ferida e precisando de ceia. E ele do lado de cá com a igreja disse: não dá para atravessar, não tem como, mas eu preciso levar ceia para os irmãos. E os pastores que estavam com ele disse: vamos nos acampar aqui e aguardar o rio abaixar. E tentamos atravessar. E acamparam. E durante 2 dias o rio, ao invés de abaixar, cresceu. Então, no segundo dia que estava acampado, ele disse: os irmãos não podem me esperar mais, eu preciso ir. E disseram a ele: como? O senhor vai pegar o barquinho e tentar atravessar a remo? Ninguém consegue, o senhor vai morrer.
E ele diz: eu irei, mas se não conseguirdes ver o que eu vejo e quem andas com quem eu ando, não me sigais. Se não virdes o que eu vejo e se não andais com quem eu ando, não me sigais. E tomou o pão, o azeite e o vinho, e pisou na água e atravessou o rio inteiro sobre a água. Isso no nosso século é o mesmo poder, entende? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Ele continua igual. A nossa confiança é que precisa ser colocada nele. E o diabo vai tentar te dizer com milhões de mensagens: não é bem assim, não é bem assim. Mas eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado o que Deus disse aos discípulos. Diga de novo a esse irmão, por favor, diga: querido irmão, diz Deus a você e a mim: esse é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Ouça tudo o que ele tem a dizer. E a palavra de Jesus para ti esta noite é exatamente essa: olha para mim, autor e consumador da sua fé. Tira os olhos de mim não. Ele está dizendo: não olha para ninguém, olha para mim. Concentra-se em mim. Não olha para o exame, não olha para a dor, não olha para a angústia, não olha para as dificuldades. Jesus está dizendo: olha para mim. Retinho, você pode estar em pé, pode ficar em pé. Olha para mim, disse Jesus. Sabe, a fé manifesta-se de muitas maneiras, mas a verdadeira e mais simples maneira onde que a fé começa a se manifestar é quando o teu coração é impelido a dizer ou a fazer algo, e que ao mesmo tempo isso te aquece, te é tomado uma tremedeira, e em imediato uma paz gigantesca. Vou dizer de novo o sintoma: quando Jesus te disser algo, você vai ser tomado de uma quentura, uma tremedeira, e em seguida uma paz que vai derramar no teu coração. E quando fizer isso, pise na cabeça da serpente, pise na Satanás que está do teu lado, que está te afrontando, que está te buscando meios para te machucar. Pise na doença que insiste em dizer que está em você. Eu queria que você entendesse isso. O Jesus que você serve garante a você isso aqui: levou sobre si todas as nossas dores. Repete isso comigo, por favor. Levou sobre si todas. Quantas? Todas o quê? Todas as? Não. Todas as nossas dores. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não estou mais autorizado a dizer minha dor. Minha doença. Eu tenho úlcera. Eu tenho pressão alta. Eu tenho dor. Você não tem mais. Glória a Deus, aleluia. Você não tem mais. Ele não levou? Por favor, responde comigo. Ele não levou?
Você crê nisso? Por que está aí então? Ela está onde não deveria estar. Ele levou. Creia. O problema é que a gente não consegue crer nesse Jesus aqui. Cremos em todo tipo de Jesus, mas não nesse Jesus poderoso aqui. Então eu queria que você cresce nele, porque qualquer outro leva e devolve. No meio do caminho não aguenta a carga, mas esse aqui levou, cravou na cruz e pegou a cédula e disse para o capiroto e sua turma: está aqui, ó, eles não te devem nada. Entende isso? Entende isso? Ele levou, irmão. Então não dê ao diabo aquilo que ele não tem direito. Não dê a sua casa ao diabo. Não diga, meu marido é um cachaceiro. Não, diga, é um homem de Deus. Ainda que você vê a atitude dele errada, mas a sua função é liberar o que Deus vê e não o que o diabo vê. Eu vos disse domingo, Jesus disse, e qualquer pessoa que disser a este monte: sai daqui e vai para ali. Qualquer pessoa que... Então o que você vai dizer? Se ele já fez, ele já deu. Esta noite, tire os olhos da dor. Pare de olhar para a crise. Pare de olhar para o defeito. Pare de olhar para a angústia. Pare de olhar para as trevas que te cercam. Olha para Jesus, para esse Jesus, o poderoso de Israel. Feche seus olhos. Eu queria que você, na sua alma, aí na sua alma, olhasse para Jesus. Encontre-o. Olhe para Ele. Olhe para Ele agora. Você consegue vê-lo? Você consegue encontrá-lo? Que tamanho Ele é para você? Como você consegue vê-lo agora? O jeito que você está vendo Ele assusta as suas dores? Te anima? Te fortalece? Ou não provoca absolutamente nada? Conforme o que você está vendo e a determinação da sua fé. Conforme o tamanho do que você ouve, é o tamanho da sua fé. Conforme o tamanho da glória que você vê em volta dele, é o tamanho do poder que você consegue ver emanar de sua casa, de seu trono. Com seus olhinhos fechados agora, olhando para Jesus. Esse Jesus que você está vendo, é que você vai repreender as suas dores, é que você vai repreender esse mal, esse laço do maligno. É olhando para esse Jesus que você vai dizer: é no nome desse Jesus, é no nome desse Jesus poderoso, grandão. E enquanto uma canção muito suave vai ser cantada aqui, eu quero que você libere a tua palavra. Use a sua fé agora nesse Jesus. Ninguém pode fazer isso por você, só você. Cada crente aqui tem condições de acessar o poder de Jesus. Cada um aqui. Acesse esse poder agora. Olha para esse Jesus e diga o que tem que acontecer no nome dele. Diga em nome de Jesus. Está sentado. Diga a esse Jesus. Diga ao diabo: você não é bem-vindo na minha casa. Você não é bem-vindo na minha família. E ao Cordeiro. Você tem que liberar o meu marido para ele entregar a vida para Jesus.
Você tem que liberar a minha mulher para se render a Jesus. Você tem que liberar a vida do meu pai e da minha mãe para eles se entregarem a Jesus. Diga, Satanás, esse Jesus que eu estou vendo agora te derrotou. Diga em nome de Jesus. Diga, enfermidade, esse Jesus que eu estou vendo agora te venceu na cruz. Você é ilegal no meu corpo, você está ilegal aqui. Seja o louvor, seja a honra. Sinta a glória de Jesus aqui. Deixa ela fluir em você. Esse Jesus de Benequetu, toma na seja o domínio. Quebre agora esse laço. Quebre agora esse ciclo. Quebre esse ciclo de ir e voltar. Essas dores que vai e vem. Essas crises que vão e voltam. Quebre esse ciclo agora. Diga, minha casa não, meu corpo não, minha família não, minha vida não. Em nome de Jesus. Seja o domínio. Em nome de Jesus. Faça isso agora. Faça mais forte. Não tenha dúvida. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Nem medo. Libere a palavra. Libere o que você precisa. Libere o que você vê. Libere o que Ele está te mostrando agora. Declare o que você está vendo agora. Sinta Ele como você nunca sentiu. Toque nele como você nunca tocou. Creia nele como você nunca creu. Viva Ele como você nunca viveu. Minha alma anseia por ti. Você consegue orar por alguém agora? Já que você entendeu esse poder, você consegue ajudar alguém em oração? Porque quando você é bênção na vida dos outros, a bênção do divino passa primeiro na tua. Ore com alguém. Ore com alguém agora. Poderoso Deus. Ore com alguém. Libere essa palavra para alguém. Minha alma anseia por ti. Espírito Santo, visita Espírito Santo, quebra essa cadeia, Espírito Santo, destrói essa malignidade, Espírito Santo, entra nessa casa, Espírito Santo, entra nessa vida, Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que a tua igreja tem o estandarte da vitória, Senhor. Eu oro justamente com este, Senhor, porque creio naquilo que o Senhor tem dado. Nós cremos no teu poder e absoluto, Senhor, em tudo aquilo que tu és, em tudo aquilo que tu tens. Não há nada que o diabo possa fazer contra ti, Senhor. Ele não passa de um mero gatinho querendo se parecer um leão, Pai. E esta noite eu te peço, Senhor, mostra a tua cara de leão da tribo de Judá, Senhor. Mostra a tua cara de leão da tribo de Judá na frente de nossa família, para que o inferno olhe, Senhor, e saiba que a minha família pertence a ti, que a minha casa pertence a ti, que essa igreja pertence a ti, que essas pessoas pertencem a ti, que essas famílias pertencem a ti, e que ele não tem acesso, nem autoridade, nem lugar e nem sorte no meio dessas famílias. Em nome de Jesus, Senhor, destrava, Senhor, a bênção que está travada na vida de pessoas aqui. Vem com a tua providência, vem, Senhor, arranca o diabo do caminho e todas as coisas que ele coloca. Nós ordenamos em nome de Jesus, Satanás, todas as suas hostes, não importa o que tu colocou, nem de onde você veio, pega a tua mala e tira a tua tranqueira destas vidas, destas casas, destas famílias. Libera esse lugar, porque Jesus está aqui e Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor e continuará sendo Senhor para sempre. Ele é Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a sua vida. Oh, em nome do Senhor Jesus.
Eu finalizo agora. Há um último ato de fé. Nós vamos orar por esse amado, essa amada que está aqui. E eu queria que você, uma de suas mãos, você pudesse levantar aos céus. E como eu declarar, você deve declarar junto com muita fé. Em nome de Jesus, tá bom? Diga comigo, por favor. Eu declaro, em o nome de Jesus, que o Senhor, que foi apresentado hoje, Todo-Poderoso, reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo que eu sou, sobre tudo que eu tenho. E portanto, assim declaro: não aceito a injeção de Satanás e de suas obras na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu rejeito, eu expulso, eu nego e declaro: eu sou abençoado, minha casa é abençoada, minha família é abençoada, e nenhum demônio me tirará a bênção de Deus. Se você puder dar pelo menos 5 abraços em pessoas e dizer: vai nessa fé, vai nessa fé. Deus te abençoe.